Fala pessoal, tudo bem? Bom, escolhi algumas coisas muito usadas no mercado para gente. Depois eu vou colocar dois indicadores aqui do 1, 2, 3 e você vai me dizer se ajuda ou não, tá? Então, média 17 exponencial, que é uma média muito usada, e média 72 exponencial, que é outra média muito usada. Estou no 5 minutos, tá? Poderiam ser outras médias usadas por aí também, 8 com 80, 5 com 21, 9 com 21 ou 9 com 20, 20 com 200. Então, a média que você quiser colocar aqui, sob o ponto de vista você compra, vende e não faz nada, vai depender da sua interpretação, tá? Aqui coloquei o MACD histograma e o estocástico lento, que também são outras coisas muito usadas para apoiar as decisões. Muito bom. Quando entra uma tendência grande, então, embora você tenha alguns vermelhos aqui no meio dessa história, e você é que vai dizer, bom, agora eu saio porque o MACD ficou negativo, agora eu saio porque o estocástico ficou negativo, ou eu vou ficar na tendência por causa disso, daquilo, daquele outro, tá? Mas assim, quando entra uma tendência como aqui, não tem muito problema. O problema está aqui, ó, né? Porque compra, vende, compra, vende, compra, vende, o que você faz, o que você não faz, onde que está o MACD, onde que está o estocástico, onde é que está o preço, a 17 está por cima, está por baixo, ou seja, aí fica complicado, tá? Muito bem, esta avaliação estamos fazendo nos 5 minutos, vamos pegar mais 2, 3 tempos muito usados. Aqui, 1 minuto, tá? Quando entra a tendência, você fica mais fácil, mas você define, passou para dentro das médias, saiu para fora de novo, subiu acima das duas médias, a distância entre elas está aumentando, está largando, o MACD está positivo, está negativo, o estocástico está assim, está assado e tal, e quando fica assim, fica mais complicado. 60 minutos, a mesma coisa, ou seja, o que você faz, o que você não faz. Aí começa, por exemplo, traçar figuras, olhar candlestick, encontrar padrões de candlestick, encontrar padrões gráficos. Aqui aconteceu tal coisa, vou sair, vou entrar. Então, tudo isso que você coloca aqui depende do que você segue, depende da sua experiência, depende, então, tem quem tire leite de pedra aqui e quem acabe com o financeiro rapidamente, porque realmente ele não sabe o que fazer, tá? Vamos colocar um último que seria o diário. Quanto maior o time frame, diário, semanal, melhores ficam os indicadores tradicionais, né? Então o que acontece? Olha que lindo, daqui a aqui não tem dúvida nenhuma, são 9% em 15 dias. Aqui são 9%, 10% em 21 dias, ok, beleza. O galho é aqui, ó. Tá? Novamente, compra, vende, e aí você começa a interpretar tudo isso e a desenhar coisa e tal e coisa. Bom, nosso indicador mais parrudo, que olha mais coisas, é o tendências. Ele tem 4 níveis de coloração. Tendência curta, média, longa, ou por um histograma de força. Então o tendências tem mais de 1000 linhas de programação. Ele olha quase que a análise técnica inteira, tá? E no modo histograma, ele cria um histograma de força mais 100, menos 100. Então ele avalia um monte de coisa e para cada coisa que ele avalia, ele dá um peso em função da quantidade de lucro que aquela coisa dá. As coisas que dão prejuízo foram removidas, evidentemente, tá? Mas assim, se uma coisa dá um lucro de 1, tem um peso. Se ela dá um lucro de 10, tem 10 vezes esse peso. Depois disso foi colocado de uma forma, feito umas contas e tal, para fazer um ajuste para que você não tenha grandes variações. Quando um só varia, de repente explode. Então tem um monte de coisa lá dentro, beleza. E a gente pode colorir, então, além de ser um indicador, ele é uma regra de coloração. E a gente pode colorir para ele e dizer assim, olha, faça a coloração pelo histograma de força, porém mostre para mim ou compra ou venda quando o padrão é 51. Quando 51% das condições avaliadas estiver dando compra ou venda. Se não, não mostre nada, fique branco. Mas eu posso, em função do meu interesse, eu tenho um dia que está dando muito stopinho, eu falo, me mostra agora só com 76
90% das condições avaliadas, com 80%. Eu tenho um dia que está com uma tendência longa, ou se for no diário, no semanal, um período que está com uma tendência grande. Eu falo, me mostre quando 33% das condições estiverem dando compra ou venda, etc. Tá. Se eu quiser manter esse padrão, porque eu gosto do verdinho e do vermelhinho, porque eu olho, sei lá, barra elefante, eu olho não sei o que, não sei o que, não sei o que, inside bar, blá. Então eu posso chegar aqui na média e dizer assim, ó, insira regra de coloração, tendências. Chego na outra média e falo, insira regra de coloração, tendências, tá? Qual é o ajuste padrão que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um ajuste de 51, que é o padrão. O que ele está dizendo para mim agora? E agora não interessa quem é a média de cima, de baixo, só estou usando elas para pôr cor aqui, ó. Compra, fica comprado, sai fora. Então, esta lateralidade ele deixa eu fora. Compra, fica comprado, sai fora. Daqui até aqui, ó, nesse período de bateção de cabeça, ó, fica fora, fica fora, fica fora. Aqui, ó que legal, ó que bonito. Ou seja, uma região de muita consolidação. Compra, vende, vai para cima, compra, vem para baixo, vende, maquidita para baixo, maquidita para cima. Tem divergência positiva, negativa, então não faz nada, não faz nada, não faz nada, não, tá? Então, além de ele mostrar para mim se é para eu comprar ou para vender, uma das coisas mais legais que ele faz é falar não faça nada, fica fora, tá? Acho muito mais fácil, muito mais tranquilo. Agora, vamos supor que você possa abrir mão do candle verde e vermelhinho, ou a cor que você usar aí para indicar se é alto ou baixo, tá? Então, o que a gente pode fazer? Então, volto aqui às médias, excluo a regra de coloração da média, excluo a regra de coloração da média, transformo este candle em branco, tudo branco, então coloração branco, branco, branco e branco. Aplico OK. E em cima do candle eu aplico então a regra de coloração, inserir regra de coloração do tendências. Então agora e vou voltar aqui o candle para ele ficar preenchido. Então venho aqui, propriedades e apago esse candle, os positivos vazados. Então agora o que eu estou vendo? Eu estou vendo o Trade System que você gosta, estou supondo que seja esse, aonde você está vendo a média 17, a média 7,2, você está vendo o MACD histograma e você está vendo o estocástico lento e poderia ser qualquer outra coisa, tá? Porém, aonde você vai comprar, aonde você vai vender e aonde você não vai fazer nada, está indicado pela regra de coloração do tendências. E as propriedades são essas que a gente já disse. Eu quero pegar um período que está com uma tendência muito grande e eu quero, por exemplo, eu estou entrando, saindo à toa, voltando a entrar. Então eu falo assim, não, eu quero enxergar aqui, ó, mesma coisa. Então eu quero enxergar o trade mais comprido. Então eu venho aqui, ó, e aí eu modifico. E aí nós vamos fazer assim, ó, ao invés de 51, sei lá, podia ser 26, que é mais do que um quarto, poderia ser 33 ou 34, que é mais de um terço, ou poderia ser um número aleatório, por exemplo 40, tá? E aí vamos ver o que acontece quando eu ponho 40, fala, legal, ó, eu agora estou tendo um trade mais longo, ou o inverso, fala, ó, eu só quero fazer aquelas realmente boas. Eu não quero saber de tradinho. Eu só quero fazer quando entra a tendência realmente. Ó, essa eu quero fazer, são 8%. Essa eu quero fazer, são 7%. E assim por diante. Então eu vou equacionar o que eu busco em função do ajuste do indicador, tá? Essa seria uma opção. Tem mais jeitos de usar 1, 2, 3 juntos? Sim. Agora, eu poderia, por exemplo, usar qualquer indicador da gente, então vou tirar a regra de coloração de cima da média
Então vamos supor que você gosta dessas duas médias. Então eu vou inserir um indicador chamado Ashimoku. O Ashimoku é um indicador, mistura de dois indicadores japoneses, Heikin Ashi e Ishimoku Cloud. E ele plota aqui como se fosse o desenho que o Heikin Ashi faria. Sendo que eu posso ajustar este desenho ou esse padrão de Heikin Ashi aqui por 3 jeitos. Plote para mim no modo curto, no modo médio, no modo longo. Tudo isso tem dentro da área de assinantes. Beleza. Para que serve? Então eu vou excluir a regra de coloração, porque ele é um indicador e é uma regra de coloração. Ele sozinho já serve para várias coisas. Para fora do Ashimoku é trade, para fora do Ashimoku é trade, para fora do Ashimoku é trade. Entrou dentro do Ashimoku é bateção de cabeça. E aí tem várias formas de operar. Eu só opero quando está fora. Quando entra para dentro, eu diminuo a quantidade de contratos, ou o tempo inteiro eu opero a mesma quantidade de contratos, porém quando vai para fora eu aumento, etc. Tá. Mas eu vou usar o Ashimoku para inserir no Ashimoku uma regra de coloração do tendências. Então agora eu não só vou ver as linhas que eu queria, vou estar enxergando o verdinho, vermelhinho se você gosta, vou estar vendo isso aqui, só que assim, Normalmente, quando você começa a misturar as coisas, às vezes complica. Por quê? Porque o nosso aqui está mandando comprar, o nosso aqui está mandando vender, e muitas vezes você fala, eu não vou fazer essa porque o Maquidi está assim. Eu não vou fazer essa porque a 17 está por baixo de não sei quem. Então, muitas vezes vai dar errado, tá? O tendências dificilmente erra o lado. Então, se é para comprar, se é para vender, tá? Então ele tem essa propriedade. Agora, a melhor que eu acho é fazer você ficar fora quando a coisa tá meio estranha. E que eu acho também, minha opinião, é que é muito mais fácil. Porque eu poderia agora tirar todo o resto e operar só isso, tá? Vamos ver desta forma em outros time frames. Então nós estamos no diário, vamos ver agora os 5 minutos. Então veja, ó que bonito aqui. Durante essa tendência toda, ele estava lá. Olha que bonito aqui, ele estava lá. Olha esse período aqui em que, na verdade, foi bateção de cabeça, ó, né? Subiu para cima da média, passou para baixo, veio, ficou entre as duas, ele não deixa você operar. Entrou uma tendênciazinha, abre a operação. Entrou uma tendênciazinha, mudou de ideia, ele corta rápido, tá? Então, esta é a propriedade dele no ajuste padrão, tá? Agora, se eu quisesse, por exemplo, falar assim, vou fazer isso em 1 minuto, então vamos ver 1 minuto, então vamos lá. Então, veja que nessa perna de baixa, em que o preço entrou para dentro das duas médias, saiu para fora, voltou e tal, o MACD mudou de ideia várias vezes. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, encontro divergência positiva, divergência negativa e tal, o estocástico a mesma história e tudo mais, tá? Agora, se eu olhar, por exemplo, o que o tendência... Então, qual é a finalidade do Ashimoku? O Ashimoku sozinho, ele mostra para você, tá para fora é trade, tá para fora é trade. Entrou para dentro, já tá na hora de estrangular o stop para mais uma mexidinha, sair fora. Saiu para cima aqui do Ashimoku, você tem que estar fora, tá? Agora, vamos supor que você, durante este trade aqui, você fala assim, bom, eu entrei, saí, depois eu vendi de novo. Aí eu saí, depois eu vendi de novo. Aí eu saí, depois eu vendi de novo. Então, eu estou fazendo muito trade. Eu falo assim, não, eu quero tentar esticar esse trade de hoje. Eu não quero ficar entrando e saindo, eu quero fazer um trade grande. Então, eu entro aqui, isso é lógico, depois de algumas operações, são definições que você, com treinamento e com os vídeos da área de assinantes, você não vai conseguir fazer, tá? Vai conseguir entender o que você está fazendo. Aí você fala assim para mim, não, então é o seguinte, quando 33%, ou seja, quando apenas 1/3 das condições avaliadas estiver me indicando compra ou venda, mostre para mim. Então o que vai acontecer? Eu entro num trade, o preço respira, eu continuo, vem, o preço respira, eu continuo. Eu entro num trade, o preço respira, eu continuo. Então, eu estou fazendo o quê?
eu estou fazendo menos trade e alongando o trade. Como eu cheguei a essa conclusão? Porque eu percebi que hoje está pesado na venda, que a grande maioria do mercado está com as ações todas em venda. O índice, né, que é quem está aqui, para ele virar para cima ou para baixo, as ações que compõem o índice têm que virar para cima e para baixo. Então, são definições que eu consigo ter. Então, o que eu quis mostrar aqui? Que com dois só dos nossos indicadores, nós temos 27, você consegue de uma forma muito mais fácil, eu acho, e aí, na verdade, a gente estaria colorindo isso assim, ó. Então, primeiro eu deixo todos os candles brancos. Aí eu aplico a regra de coloração no candle e no candle eu faço o ajuste. Tem vários ajustes além desse, eu estou mostrando só isso aqui. Então eu quero que mostre 33% para cima ou para baixo, maravilha. Bom, eu comecei esse vídeo no fim de semana, agora já é segunda-feira, dia 9/9 às 18 horas. O pregão tá praticamente acabando, tem meia hora aqui, tá? Tô enxergando 1 minuto. Então as possibilidades aqui são imensas. Então desde o ajuste do tendências até você tradear o seu trade system junto naquelas coisas que são importantes, né? Então, por exemplo, eu só vou vender se a 17 estiver por baixo da 7,2 e se o preço estiver abaixo da 17. E se o MACD for menor que zero, ou seja, tá? O que eu acho que se deveria prestar atenção é com os brancos, tá? Ou seja, as consolidações, na grande maioria das vezes, vão tirar você de uma série de enguiços. Então, depois com o tempo, porque a assinatura do 123 é inteira, são os 27 indicadores, são as 100 e tantas horas ou 100 horas de aula dentro da área de assinantes e tal. E aí você está tradando aqui o seu trade system, periri, e de repente, só estou dando um exemplo, digamos que você chegou à conclusão que esse cara te ajuda, esse te ajuda, mas as médias não estavam fazendo tanto sentido. Qual é o seu problema? Então nós temos alguns indicadores específicos. Cara, eu tenho dificuldade para colocar stop. Então nós temos um indicador chamado incrível, que o negócio dele é onde você põe stop. Então aqui só para te dar um exemplo, para mostrar que você não vai operar apenas e tão somente gráfico de tempo, né? Você pode operar Renko, você pode operar gráfico de trade, que é o 10.000T, 5.000T, 2.000T, 1.000T. Você pode operar gráfico de ponto, que é um gráfico que a gente gosta bastante. Então, você está operando aqui Bitfoot 20p, tá? Para fazer mais trades. Então, esse é um time frame até relativamente curto, tá? E aí, vamos olhar o que a gente faz. Então, qual seria a ideia? A ideia aqui é a seguinte. O incrível, você entrou na operação, ele vai te dar aonde você deve posicionar o stop, tá? Então, essa linha serve justamente para isso. Então, quando você entra na operação, a entrada é aqui, ó, na parte de baixo, você está a 1.000 pontos do preço, ou seja, a R$100 por contrato, maravilha. Na medida em que isso vai andando, a gente vai reposicionando. Então você vê que quando o preço começa a trabalhar muito lateralmente, esse stop aqui já passa para 600 pontos, 60, 70 reais, ele vai trabalhando assim, tá? Na medida em que vem para cá, mas você faz a saída dele quando fecha abaixo ou quando tem dois brancos mesmo que seja acima. O que eu estou operando? Eu estou operando tendências, esta é a cor que eu estou operando. Mas eu estou tendo apoio em termos de stop e em termos de compra, vende e não faz nada do incrível, tá? Então, se eu tiver o tendências indicando compra e o incrível branco, eu não entro. Se eu tiver o tendências indicando venda e o incrível vermelho, eu não entro, tá? Além disso, se você gosta do seu trade system, você também vai falar, bom, eu só vou fazer essa compra se o MACD estiver positivo. Eu só vou fazer essa compra se o estocástico estiver em área de compra, tá? Muito bem. Na medida em que o preço vai trabalhando a seu favor, ó, essa é uma das propriedades mais legais dele. Então ele volta agora aqui a ter 1.000 pontos. Aí ele vai trabalhando aqui, ó,
Nessa região aqui, eu já tenho 1.300 pontos. O que ele faz? Ele vai te dando um posicionamento de stop que quando o preço anda, ele se afasta. E quando o preço começa a ficar cansado, ele se aproxima. Então, além de indicar se é compra ou venda, ele faz um posicionamento inteligente de stop. Essa é uma ferramenta muito legal, independente do seu trade system, que acho que pode ajudar bastante. Quanto é que esse cara deu aqui nesta operação? Então ele ofereceu, saída aqui, 3.100 pontos em 47 minutos, R$300 por contrato. Está operando 5, 1.500, está operando 10, 3.000, está operando 1, 300, tá? Aí, uma outra operação de entrada aqui, ok, fechou aqui, 800 pontos, que seria R$80. Aí uma outra entrada aqui, que seria mais 800 pontos, R$80. Qual o time frame que você vai operar? Tudo isso você tem que testar. E aí tem as aulas dentro da área de assinantes. Então, outra coisa que eu posso mexer no ajuste do tendências. Então eu estou querendo ficar aqui 1 hora. Eu tenho que encontrar algum time frame aqui que me dê algumas operações. Se me der uma só em 1 hora, se for a errada, eu vou sair só perdendo. Mas se eu estou levando alguns stops, o que eu posso fazer? Mexer no tendências. Se o incrível está trabalhando muito perto, está me tirando antes da hora do preço, ele também tem ajustes. Então eu posso trabalhar no incrível, no modo 1, curto, que é onde ele está, no modo 2, que seria o médio, ele se afasta mais, e no modo 3, longo, onde ele vai deixar o preço trabalhar bastante. A folga inicial e o acompanhamento do trade é mais de longe, tá? Tudo isso na área de assinantes tem treinamento. Acompanha a gente, eu estou deixando aqui o endereço do Instagram, lá a gente tem post quase todo dia, beleza? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.